Olá pessoal, aqui é a professora Flávia Trevisan. Vamos continuar vendo os nervos cranianos e verificar como que a gente faz a avaliação do 7º ao 12º par. O 7º par craniano é o nervo facial. O nervo facial também é um nervo misto. Ele tem uma função motora, sensitiva e uma parasimpática. E para a gente saber onde esses 5 ramos se localizam na face, a gente pode utilizar um método de memorização que é utilizando a mão aberta e encostada aqui na face. Então o polegar, ele é o primeiro ramo do facial, ele passa mais ou menos próximo ao trajeto do ramo temporal. O indicador fica aqui na região do zigomático e é o ramo zigomático do nervo facial. O dedo médio é o ramo bucal, o quarto dedo fica aqui passando pelo ramo da mandíbula e é o ramo mandibular do facial, e o quinto é o que vem para o pescoço, que é o ramo cervical. O nervo facial tem essa função motora na mímica facial, e é ele que é responsável pela via eferente, a via de resposta do reflexo córneo-palpebral. Então, quando a gente encosta o algodão na córnea do paciente, ele recebe a informação pela via do trigêmeo, que é um nervo mais primariamente sensitivo, e ele responde através do nervo facial, que é um nervo primariamente motor, e vai fazer o fechamento da pálpebra. É o facial que é responsável pelo reflexo de piscar. Ele tem uma função sensitiva, que é a gustação nos 2/3 anteriores da língua, e tem essa função parasimpática, ele inerva as glândulas lacrimais e as glândulas salivares, submandibular e sublingual. O ramo temporal do nervo facial, ele recebe fibras dos dois lados dos núcleos centrais do nervo facial. Então, vem fibra de ambas as metades do córtex cerebral, no ramo temporal. Então, ele recebe fibra dos dois lados. Quando a gente tem uma paralisia facial central, ela vai acometer um dos lados do córtex. Só que o nervo temporal recebe fibras do outro lado também. Então, a gente tem na paralisia facial central uma alteração somente do andar inferior da face, só dessa região, porque no ramo temporal está vindo fibra dos dois lados. Então, um lado está paralisado lá no córtex, teve alguma lesão, mas recebe fibra do lado contralateral que compensa. Então, o paciente consegue movimentar a região frontal, que é inervado pelo ramo temporal do nervo facial. Ele franze normalmente a fronte, ele consegue fechar os olhos, mas ele tem desvio da rima, porque o nervo bucal, o ramo mandibular vão sofrer essa alteração. Então, quando ele vai sorrir, um dos lados não vai movimentar, ele vai ter uma paralisia ao lado contralateral da lesão central que ele tem. Então, se ele tem uma paralisia direita, significa que a lesão é central à esquerda, é do outro lado, porque as fibras cruzam e a paralisia vai ser do lado contralateral do lado da lesão. Então, quando ele sorri, um lado não vai sorrir só de um lado. O lado que não está sorrindo é o lado que está paralisado. Significa que se ele sorrir e só mexe o lado esquerdo, a paralisia está à direita, o que significa que a lesão é ao lado esquerdo do cérebro. Já na paralisia facial periférica, a lesão ela é já no ramo periférico, então já teve o cruzamento das fibras. O paciente ele não vai ter aquela compensação das fibras do outro lado como tem na central. Quando tem uma lesão do nervo facial, essa lesão é periférica, o paciente tem uma paralisia de toda a hemiface, de todos os ramos. E o que acontece então? Não consegue franzir a testa, quando ele leva a sobrancelha, um lado fica paralisado. Quando ele vai tentar fechar os olhos, não fecha completamente do lado que está paralisado. E quando sorri, tem essa paralisia da rima, ele sorri só para um lado. Lembrem que aqui nós estamos falando de uma paralisia por uma lesão que é periférica, já é na região periférica do nervo, é depois que ele já cruzou as fibras lá nos núcleos da base. Então, se a lesão é à esquerda, a paralisia vai ser à esquerda também. Não tem aquela inversão igual tem na paralisia central. Conseguiram entender? Se não entenderam, perguntem ali nos comentários, eu tento explicar de alguma outra maneira. O 8º par craniano é o nervo vestíbulo coclear ou nervo acústico. Ele é um nervo sensitivo e ele tem duas porções.
A porção vestibular é a porção coclear, por isso que chama vestíbulo coclear. O nervo vestibular é o responsável pelo equilíbrio, é responsável pela coordenação e pela orientação no espaço. Quando tem alguma alteração do vestibular, uma das manifestações que pode aparecer é o nistagmo. O nervo coclear, ele é o responsável pela audição, é quem conduz a sensação auditiva para o cérebro. E aqui daí é interessante a gente conhecer as diferenças entre uma surdez neurosensorial, que é algum dano no nervo, e uma surdez de condução, que pode ser ou da chegada do som até o tímpano ou de algum mecanismo da membrana timpânica, dos ossículos. É uma surdez que está antes da sensibilidade acústica chegar no nervo. Esse é o modo que a gente testa o equilíbrio. A gente pode pedir para o paciente ficar em ortostase, com os braços cruzados, apoiados ali no ombro. E o sinal de Romberg é quando o paciente está em ortostase e ele tem um balanço. É normal ter um certo balanço. O paciente ele tem essa leve inclinação, esse leve balanço, mas ele não caminha, ele não tira o pé do chão para se apoiar e para melhorar o equilíbrio. Ele consegue ficar com os dois pés apoiados na mesma posição. Quando ele precisa dar um passinho para frente, um passo para o lado, significa que tem algum desequilíbrio. É sinal de Romberg positivo. A gente pede para o paciente ficar em ortostase com os olhos abertos e depois com os olhos fechados e verifica se é presente ou não o sinal de Romberg. E esse vídeo aqui é mostrando como que é o nistagmo, um dos tipos de nistagmo, que é esse movimento ocular rápido. Para avaliar a porção coclear do oitavo par, nós podemos utilizar o diapasão. O diapasão ele emite um som, ele tem uma vibração que emite um som. A gente pode aproximar do ouvido e perguntar para o paciente se ele está ouvindo ou não. E podemos também fazer um distanciamento para verificar até onde que ele escuta, ou uma aproximação para ver a partir de quando que ele escuta. Quando o paciente tem um déficit auditivo, é importante que a gente verifique se essa perda ela é sensorial ou se ela é condutiva. Se ela é algum problema da condução do som ou se é algum problema neurológico, do nervo. O normal é que a condução do som pelo ar demore mais para terminar do que a condução do som pelo osso. E aí a gente faz esse teste de Rini. A gente realiza o teste de Rini fazendo o diapasão vibrar e apoia ele no processo mastoide. Quando o paciente para de ouvir, a gente coloca ele ao lado do ouvido e verifica se ele ainda escuta. Quando o ar transmite o som por mais tempo do que o osso, quer dizer que o teste de Rini é positivo. E se ele tem uma deficiência auditiva, com o teste de Rini positivo, significa que é uma perda sensorial, é algum dano nervoso, está lá no nervo coclear o problema. Se ele tem uma condução óssea mais demorada, a gente encosta o diapasão no processo mastoide, ele ainda está ouvindo o som, significa que o teste de Rini é negativo e o problema dele é uma perda condutiva. Outro teste que pode ser realizado é o teste de Weber. Então, digamos aqui, ó, esse paciente ele está com a orelha do lado direito com um déficit auditivo e a orelha do lado esquerdo está normal. A gente faz o teste de Weber vibrando o diapasão e colocando ele no alto da cabeça. O normal é que a condução venha para os dois lados simetricamente, mas ele tem um déficit auditivo. Se a condução óssea vai mais para o ouvido pior, significa que ele tem uma perda condutiva, é um problema da condução do som. Se ele tem uma perda neurosensorial, o déficit auditivo dele é um problema neurosensorial, a condução óssea vai ser melhor para o ouvido que está bom. O nono par é o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo ele é um nervo misto, ele tem uma função motora de movimentar a úvula e o palato mole. Então, quando a gente pede para o paciente abrir a boca e falar "ah", o que movimenta a úvula é o nono par, é o nervo glossofaríngeo. Ele também tem uma função sensitiva, que é a gustação do terço posterior da língua, na tonsila palatina e na faringe, é ele que inerva a parte sensitiva da gustação. Ele inerva a parótida, tem uma função parasimpática de inervação da parótida e é o responsável pelos reflexos de deglutição, a gente engolir quando o alimento chega lá na garganta,
e o reflexo velopalatino, que é aquela sensação de vômito quando algo toca lá na região do véu palatino. Para examinar a lesão do nono par, do nervo glossofaríngeo, a gente faz a pesquisa desse sinal da cortina. Quando há paralisia do nono par, a gente pede para o paciente abrir a boca e realizar a fonação. A úvula ela é inervada com a distribuição das fibras musculares arqueadas. Quando o paciente fona, o lado que está paralisado, que não recebe a inervação, não vai puxar as fibras. Então, elas vão desviar para o lado que tem mais função, para o lado que não está paralisado. A úvula desvia para o lado que tem uma musculatura corretamente inervada, igual se fosse um sinal de uma cortina. Então, a úvula desvia para o lado que o nervo está íntegro. Então, o lado normal que vai ter o desvio. E o lado paralisado é o lado que não consegue puxar a úvula. O 10º par é o nervo vago ou nervo pneumogástrico. Ele tem uma função motora e uma função parasimpática. A função motora dele é o nervo laríngeo, é o que dá disfonia. Então, se tem alguma lesão da função motora do nervo vago, o paciente tem disfonia. Ele participa do reflexo velopalatino com o nervo glossofaríngeo e ele tem a função parasimpática dos órgãos abaixo do pescoço, então pulmão, coração, estômago, delgado, o intestino grosso até 2/3 do cólon transverso tem inervação parasimpática pelo nervo vago. O 11º par é o nervo acessório ou nervo espinhal. Ele tem uma função motora no esternocleidomastoideo, então ele que é responsável pela rotação da cabeça, e ele também tem uma função motora no trapézio, que é o que faz a função de elevação dos ombros. Então a gente testa o nervo acessório como está aqui na imagem, testando a movimentação, a lateralização da cabeça com e sem resistência. Então sem resistência só movimentando e com resistência contra a mão do avaliador. E a função de elevação dos ombros, que é a inervação do trapézio. Então sem resistência ou com a mão do examinador em cima contra resistência. E o nervo acessório também tem uma função sensitiva, que é a de propriocepção do pescoço. Então, saber para que lado o pescoço está virado, quem transmite essa informação é o nervo acessório. E por último, o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, ele é um nervo de função motora, é ele que faz a inervação da língua. Quando tem paralisia do nervo hipoglosso, a língua ela tem uma musculatura superficial que é longitudinal, segue no mesmo eixo do comprimento da língua, empurra a língua para frente. Então, quando tem alguma paralisia, paralisa um dos lados, aquele lado não vai empurrar a língua para frente, o outro vai empurrar mais e ela curva para o lado que está paralisado. Então, aqui, ó, o lado que está paralisado não consegue empurrar a língua para frente, a musculatura que está mais forte vai para frente e acaba empurrando a língua para o lado paralisado. Então, o lado normal é o lado que vai empurrar mais e o lado paralisado é o que fica mais para trás. A língua desvia para o lado paralisado por isso. E aí a gente termina o exame dos 12 pares cranianos. Comentem ali se ficaram com alguma dúvida. Tem que ter raciocínio, tem que pensar, tem que saber de neuroanatomia para entender os pares cranianos e tem que estudar. Tem que revisar, tem que ler várias vezes para não fazer confusão e precisa de muito raciocínio. E se você quiser saber sempre que tiver alguma aula nova, se inscreve, deixa ali no sininho marcado para receber as notificações, que sempre que tiver alguma novidade o YouTube vai te avisar. Um grande abraço!